engajamento, integração. Verdade. Pessoal, só estou avisando vocês que eu comecei uma gravação, então, né? Depois a gente, se for o caso, a gente disponibiliza essa nossa reunião, né? Para os associados também, tá bom? Tá ótimo. Tá ok. Tá abrindo aqui. Ele não está abrindo agora aqui no meu computador. Pequeno probleminha técnico aqui. Quer que eu tente daqui? Peraí, eu acho que o meu computador está com alguns probleminhas técnicos hoje. Como eu avisei o Marcelo, ele fez o favor de mandar vírus para algumas pessoas hoje, então ele tá meio rebelde, assim. Sabe? Eu não, você, né? Ah, sim, não, que eu avisei a você, né? Mas agora abriu. Ah, tá. Não que você mandou o vírus, foi o computador dela, o sujeito da frase é o computador dela. Isso. Enquanto eu acerto o vírus aí, não, o vídeo. Vocês estão conseguindo ver minha Bom, tela? vai começar. Eu tô. Agora tá. Então tá, vamos lá. Olá! Vamos entender como o FSC se organiza e qual o papel de seus membros? O FSC foi criado por um movimento da sociedade civil, como resposta às preocupações sobre o desmatamento e destino das florestas mundiais. Se constitui formalmente como uma associação independente, não governamental e sem fins lucrativos, com o objetivo de promover o manejo florestal responsável ao redor do mundo. Atualmente, o FSC conta com mais de 1.000 membros, que se dividem em 3 câmaras, no intuito de equilibrar os interesses das diferentes partes da sociedade e com peso igual de votos. O FSC tem um sistema de governança único, onde todas as decisões são tomadas por seus membros, através de negociações e consensos, e votadas nas instâncias decisórias do sistema, sendo a mais importante delas a Assembleia Geral Internacional, que é o órgão máximo de decisão do FSC e é a instância mais importante da governança. Nela, os membros têm o poder de definir os rumos do FSC, discutindo e votando as moções, que são as propostas dos membros, visando mudanças no sistema. Para garantir que as moções aprovadas na Assembleia Geral sejam implementadas, representar os direitos dos membros e assegurar que a organização cumpra seus estatutos e a legislação a que está submetida, o FSC Internacional possui um conselho diretor, Board, composto por 12 membros, 4 por Câmara. No Brasil, o FSC tem mais de 150 membros e sua governança funciona nos mesmos moldes do FSC Internacional. Em sua rede operacional, o FSC Internacional tem mais de 80 parceiros globais, que o representam em seus respectivos países. Estes parceiros se enquadram em 4 categorias. Escritórios regionais. São centros de serviços que promovem capacitação e maior integração regional, além de apoiarem os processos de certificação em países que não possuem uma iniciativa nacional. Escritórios nacionais. Organizações parceiras legalmente estabelecidas, que promovem o manejo responsável das florestas em seus países, em nome do FSC. O FSC Brasil é um escritório nacional, reconhecido pelo FSC Internacional no ano de 2001, e é um dos parceiros da rede mais atuantes no sistema. Entre outras ações, promove interação entre as câmaras, engaja seus membros, desenvolve projetos e coordena diversos comitês e grupos de trabalho. Além destes, há também indivíduos parceiros,
que são representantes nacionais e pontos focais. Por meio de sua governança, o FSC criou requisitos para a certificação do manejo florestal, que são os chamados padrões FSC, os quais são válidos para qualquer floresta do mundo e são adaptados para as realidades locais de cada país. O sistema de certificação FSC é independente e de adesão voluntária. Reunidos mundialmente, através do consenso e do equilíbrio entre as câmaras, os membros do FSC determinam os rumos do nosso sistema. Por isso, é muito importante que os membros participem das discussões e decisões. Bem, pessoal, aqui tivemos apenas um resumo sobre a estrutura organizacional do FSC. Se quiser saber mais, consulte o material informativo fornecido pelo FSC ou entre em contato com o escritório do FSC Brasil. Bom, acho que o vídeo ele dá um apanhado geral do que nós somos, um pouco da complexidade que representa o sistema FSC. E quando a gente fala complexidade, a gente já se antecipa e fala que essa complexidade é uma complexidade boa, sob o nosso ponto de vista, porque nada que é democrático é simples, porém a gente acha que é o caminho mais razoável a ser seguido. E um outro ponto que eu gosto sempre de destacar, que nós gostamos sempre de sublinhar, né, é a importância que os membros têm, né, dentro do sistema FSC. Realmente são os membros quem governam o FSC através das suas articulações e de seus consensos, né? E cada um dentro de sua atuação na esfera civil e mais precisamente quanto ao manejo florestal responsável, que é a missão do FSC. Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho, saber o quanto que vocês conseguiram entender, apreender aí, o que vocês sabem, um pouco do que vocês sabem do FSC. Acho que a gente poderia começar assim, e aí a gente vai esclarecendo e conversando. O que vocês acham disso? Pode ser? Eu tenho uma sugestão, se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha, nós estamos em pouca gente aqui hoje, né? Eu acho que só para estabelecer assim, uma regrinha, quem quiser fazer uma observação, aí a gente vai questionando e vocês vão respondendo à medida que, né? Senão todo mundo fala ao mesmo tempo. Manaus pediu a palavra aí, Manaus? Está com o microfone mudo. Não? Zilioto. Então, primeiro a falar, com a mãozinha levantada. Ok, olá, boa tarde então a todos, Daniela e Alessandra principalmente, né, que acho que não nos conhecemos. Eu também sou engenheiro florestal, é óbvio, né, como todos no grupo aí da associação. Eu tive a oportunidade de participar da certificação FSC de uma empresa no interior do estado do Paraná, no final da década de 90. Fizemos a certificação das áreas de floresta plantada e, posteriormente, das áreas de florestas com nativas. Tá? E também, depois, a cadeia de custódia de toda a indústria. Né? A indústria exportava, na época, começou um movimento muito forte de valorização de preços de madeiras certificadas por FSC, tá? Com origem, né? E principalmente também a cadeia de custódia e a origem da madeira, da floresta. Como nós trabalhamos com nativa, floresta, naquela época chamava-se floresta de araucária, agora já chama-se de floresta atlântica, né? Mas era a mesma coisa. Eu queria só dar um depoimento que assim foi algo muito interessante, porque nós aprendemos muito com a certificação. Assim, na época, só para fazer uma observação, quem foi a pessoa que fez a verificação foi o Lineu. Eu não sei se ele ainda está no FSC. E, se eu não me engano, o Tasso também, o Tasso Rezende, acho que ele participou do FSC. Ele foi, aliás, o meu primeiro estagiário lá
nessa área que eu trabalhei em 1992, 91 ou 92. Ele foi meu estagiário. E ele que me provocou na época. Ele falou, olha, vocês fazem uma coisa aí muito legal, mas vocês precisam fazer algo a mais, que é mostrar, né, para a sociedade que os produtos de vocês têm essa origem. E eu falei, tudo bem, mas isso em 91, né? 91, 92. Eu falei, sim, mas e por que a sociedade vai pagar mais por essa madeira? Né? Como é que eu vou comprovar? Então, naquela época, eu não sei se o FSC já estava no Brasil ou não, mas o fato que ali despertou para essa situação e no final de 90 a 99, 2000, a gente fez esse processo. Bom, voltando rapidamente, o que eu achei muito interessante no processo de certificação, claro, a melhoria contínua, né? Porque a gente começa a olhar a floresta e as condições, não só as condições técnicas nossas, mas também as outras com relação à mão de obra, né, que é uma coisa que a gente às vezes passa um pouco, ou passava na época despercebido, as manutenções da floresta, da forma que eram feitas, aquele tempo que os tratoristas trocavam óleo dentro do mato, né, o óleo derramava lá no chão, perto de corpos hídricos. Eu acho que talvez alguns de vocês tenham vivenciado isso. Era o modus operandi da época, né? E a gente pôde participar desse processo de mudança na região e foi muito interessante. Tá? Então, eu queria só colocar esse depoimento, que foi um processo muito bom, né? Foi um ganha-ganha. Várias outras empresas depois que tinham a nossa como referência, não sei se certificaram, mas muitas foram buscar certificação. Tá? E eu até, enquanto estive nessa empresa, em meados de 2006, 2007, estávamos certificados. Depois eu me afastei, perdi o contato, né? E não sei hoje como é que está. Mas o que eu gostaria de deixar como uma provocação a vocês é saber como é que está hoje essa situação da aceitação, né, da certificação do FSC no Brasil, mais especificamente aqui no Sul, onde nós, engenheiros florestais aqui da PF, atuamos, né, na região aí do Paraná, Santa Catarina, né, não sei se alguma coisa aí de São Paulo. Como é que está isso, né? Se o mercado está realmente pagando melhor, está tendo essa movimentação ainda ou não, tá? E o papel do engenheiro florestal nesse processo, que eu acho que isso que é o mais importante para os nossos associados, quer dizer, onde o engenheiro florestal hoje se insere dentro do processo de certificação, sendo bem objetivo e pragmático. Existe alguma auditoria específica que tem que ser um florestal que faça, ou vocês permitem um agrônomo, um biólogo, um advogado que faça, né? Então, se tem aí algum encaixe específico para o profissional de engenharia florestal atuar dentro do processo de certificação florestal. Desculpe por me alongar, agora eu vou ficar quieto. Obrigado. Imagina. Acho que eu respondo essa, né, Ale? Bom, eu não tenho agora de cabeça os números, Zilioto, eu posso passar para vocês certinho depois de qual o tamanho da área na região sul do país. Nós temos isso dividido, eu não tenho agora de cabeça, mas eu posso passar para vocês, né? Quantos hectares que nós temos certificados no sul do país, mas temos, é uma das regiões com grande expressividade, acredito que só fica atrás do Sudeste, muito por conta de São Paulo e Minas, que tem grandes áreas aí certificadas. Nós temos empresas muito representativas aí na região sul, certificadas, tanto pinos quanto eucalipto, né, basicamente. Nós temos também organizações com a certificação de acácia e erva mate, se eu não me engano, na região sul do país. Então, nós temos essa variedade aí, tanto de erva mate nós temos tanto de área nativa quanto de plantações também. E é um processo que a gente tem visto uma diversificação, porque inicialmente houve um grande interesse por conta das empresas, das grandes empresas que estão, né, localizadas aí, mas nós já vemos um interesse maior partindo também, por exemplo, dos polos moveleiros, da parte de outros usos, né, de um uso mais diversificado aí dessa madeira e não somente para celulose e papel.
Então, a gente tem recebido com muito interesse, inclusive hoje eu tive uma conversa com uma consultoria localizada em Santa Catarina, que está fazendo esse movimento de certificação, por exemplo, de pequenos produtores, de organizações de médio porte, não aí só as de grande porte. Então, a gente tem visto esse movimento interessante aí no Sul, sim. E eu posso passar esses dados mais específicos para vocês depois. Com relação à atuação do engenheiro florestal, como que funciona? O engenheiro florestal ele vai participar dos dois lados, digamos assim, da certificação. Da organização que é certificada, então, como você teve a experiência, eu também tive essa experiência, eu já trabalhei numa organização que é certificada, então, eu, como engenheira florestal, eu atuava na área de sistemas de gestão, não era uma obrigatoriedade ser um engenheiro florestal, mas isso agregava, é claro, pelo conhecimento da cultura, pelo conhecimento que o engenheiro florestal traz, né? Mas, de toda forma, todas as áreas de uma empresa contribuem para o processo de certificação. Então, por mais que essa empresa possua um responsável pela certificação, então vai ser uma pessoa designada que vai cuidar do processo de certificação daquela organização. Todas as outras áreas precisam estar envolvidas. Então, se a área de silvicultura não estiver envolvida, cumprindo com os requisitos da certificação, essa certificação não se mantém. Se a área de colheita não fizer o mesmo, idem. Se a área de meio ambiente, então todas as áreas dessa organização em que o engenheiro florestal atua e essa organização seja certificada, essa pessoa vai ter em algum momento um contato com a certificação. É claro que não vai ser na profundidade e na abrangência que o responsável pela certificação tem, mas dentro das suas atividades ele vai precisar entender por que ele não pode realizar determinado, por que ele não pode, por exemplo, utilizar qualquer tipo de produto químico no combate à formiga ou no combate de uma praga. Porque tem alguns requisitos do FSC que determinam isso, né? Por que ele precisa ter os cuidados ou monitorar os impactos, fazer um engajamento com uma comunidade antes de realizar a colheita, por exemplo. Tudo isso ele vai precisar entender e estar envolvido com a certificação. Do outro lado, agora partindo para o lado dos auditores em si, que é quem faz a verificação em campo, não existe por parte do FSC uma obrigatoriedade da formação como engenheiro florestal, porém existe a necessidade de comprovação do conhecimento no assunto. Então, dentro de uma auditoria de manejo, normalmente a equipe de auditoria ela precisa ser multidisciplinar, porque ela vai avaliar tanto as questões técnicas de manejo, então aí é onde o engenheiro florestal se encaixa e é onde normalmente as equipes de auditoria requerem esse conhecimento, mas também vão necessitar, por exemplo, talvez de um advogado para entender questões de legislações aplicáveis, né, propriedade e posse de terra, conhecimentos sociais, e aí pode ser um engenheiro florestal ou pode ser, né, um cientista social, enfim, outras cadeiras, aí, outras profissões que envolvam aí um conhecimento mais específico de comunidades tradicionais. Então, a equipe de auditoria ela é multidisciplinar. Não existe a obrigatoriedade do engenheiro florestal, mas pro manejo, eu acredito que grande parte das certificadoras tem em seu corpo técnico engenheiros florestais. Então, das certificadoras que eu conheço hoje que atuam em manejo florestal, são engenheiros florestais que estão à frente desses processos de auditoria. Ok?
O mesmo não é aplicável para a certificação de cadeia de custódia, né? Tem sim engenheiros florestais, mas não é a maioria aí no caso. Tá. Então, só para deixar claro, Dani, o que você está dizendo é que não é uma obrigatoriedade ter o engenheiro florestal, seja na equipe da auditoria ou na equipe específica da certificadora, formado em engenheiro florestal. Quer dizer, não é uma condição, vamos dizer assim, exclusiva. Pode um outro profissional estar ocupando essa vaga, essa função. Em tese, sim. Não existe isso escrito na normativa, é isso que eu estou querendo dizer. A normativa realmente ela não traz essa obrigatoriedade. Entretanto, pode até ser que exista um agrônomo, por exemplo, com um conhecimento de campo, que ele consiga dar conta de fazer essa auditoria. Sim, é possível, ainda mais os agrônomos aí de antes até da engenharia florestal, que vai que tem alguns ainda aí em campo, que inclusive tinham disciplinas, né, de florestal. Mas sim, então, respondendo muito objetivamente, não existe essa obrigatoriedade hoje. Tá, mas não temos um engenheiro civil, por exemplo, fazendo uma auditoria, uma certificação do plantio florestal, do manejo de floresta plantada, que ele não tem competência para isso. Isso não tem hoje. Que eu tenha conhecimento, não, porque ele precisaria ter essa competência demonstrada, né? Então, é isso, ele não vai ter a formação, mas se ele tiver a competência e o conhecimento, ele em tese poderia, mas eu desconheço quem faça isso hoje, pensando que as auditorias de manejo, elas são em equipe, né? Elas dificilmente são um único indivíduo que faz essa auditoria, né? Normalmente aí uns 2 no mínimo, sabe, que fazem parte. Eu só vou pular aqui e desrespeitar a Lela, que levantou a mão primeiro, só para esclarecer, Zilioto, todo um processo de auditoria, você tem que sempre ter um auditor líder. Esse auditor líder, ele tem que passar por um processo de avaliação, de validação, até ele se tornar o auditor líder. Então, e daí dentro desse processo todo, você tem o auditor líder e os outros auditores, né? Tá? Não, Isso, até o relatório final é avaliado por uma parte independente para verificar os atendimentos e alinhamentos às normas do FSC, tanto de governança quanto dos princípios e critérios. Eu estou tentando puxar na memória aqui, Zilioto, que outras formações que eu já me deparei com em auditores, né? Isso não quer dizer que novos não possam adentrar, né? Fazendo a ênfase. Mas que eu me recorde, eu poderia dizer assim, acho que uns 80% são engenheiros florestais, os demais são dessa área mais social, então das ciências sociais, por conta dessa vertente social que o FSC também traz. Tem alguns que congregam a questão do direito, porque temos muitos requisitos de legislação que são solicitados também. E, assim, das outras ciências agrárias, que eu me lembro, temos aí alguns gestores ambientais e alguns agrônomos, mas poucos. A maioria são engenheiros florestais. Economista, talvez, né? Também pela questão do tripé aí, né? Da economia. Poderia ser também. Eu não me recordo de algum economista, mas sim, seria uma possibilidade. Não, eu só coloquei essa situação porque o nosso objetivo, a nossa missão dentro da associação é fortalecer a profissão, né? Claro. A atividade do engenheiro florestal, e nós temos nos deparado com outras profissões invadindo a nossa profissão, né? Uhum. Estamos lá buscando o CREA, etc. Então, me parece que uma postura dentro de um órgão como o FSC, né? Também respeitar as atribuições profissionais, eu acho isso uma condição, né? Uma pré-condição, eu diria, usando até a linguagem da própria certificação, eu consideraria uma pré-condição, né?
eu, como hoje auditado numa empresa, que a equipe técnica do FSC respeitasse as atribuições profissionais, né, da equipe que está vindo me auditar, entendeu? Então, eu, por exemplo, não aceitaria um engenheiro civil vindo auditar a minha floresta. Eu dizia, peraí, você não. Né? Um advogado vindo auditar a minha floresta. Não, você não. Né? Então, eu estou falando isso porque eu tive experiências na época, tinha uma moça que era do lado social, né? E naquela época era muito difícil de a gente aceitar, né? Era uma mudança muito... vamos colocar banheiro no mato para o pessoal. Isso não existia. Né? Hoje, pouquíssimas empresas devem fazer isso porque o Ministério do Trabalho veio dando em cima, mas isso não é uma coisa totalmente ilógica, era totalmente fora da realidade. Mas todas as certificadas hoje tem, eu posso te falar. Digo assim, por conta da NR31, todas têm. Estou falando de 20 anos atrás isso. Né? Sim. Então, eu tive embates muito duros com essa socióloga, porque ela entrava na área técnica florestal, e aí eu falava, não, peraí, você é sociólogo, você não tem a formação. Não, mas eu tenho experiência, porque eu trabalhei aqui, né? Mas tudo bem, tá entendido, obrigado. Imagina. Só para complementar o que a Daniela falou, esse quadro se reflete na nossa governança. Então, a maioria dos membros do FSC é engenheiro florestal, tanto os representantes das organizações quanto membros individuais, e claro, nós temos engenheiros agrônomos, inclusive o Lineu, citado por você, que é sócio fundador do FSC. Ele estava na Assembleia de Fundação do FSC, inclusive respondendo aí uma outra dúvida sua, o FSC foi fundado em 1994, tá bom? Logo após a ECO 92 aí. Acho que é isso. Então, tá bom. Pessoal, então eu também agora vou me apresentar, né, para a Daniela e para a Alessandra. Sou engenheira florestal, vice-presidente da APEF. Também sou advogada formada, não atuo como advogada, atuo muito mais como engenheira, né? Também sou auditora, mas não do FSC, fiz muita auditoria. Pedro Dias entrou na sala aí, na época que ele trabalhava no órgão ambiental. O órgão ambiental aqui no estado do Paraná, numa determinada ocasião, fez muita auditoria em cima das indústrias, né? E exigia que a gente tivesse auditores, né? Eu fiz auditoria em, sei lá, mais de 30 indústrias aqui no estado do Paraná, nesse período, e foi um período muito bom, porque eu aprendi muita coisa, né? Mesmo com auditoria. Então, mais ou menos, eu entendo como é que é esse processo aí do FSC. Não sei como é que vocês trabalham, né? Mas deve ser muito parecido, porque a auditoria não muda muito, tem que ter o relatório, né? Enfim. O que nós tentamos aqui trazer hoje, vocês, para essa reunião, Manaus, eu e os demais membros, é que a gente fez um plano estratégico para a PEF, nós estamos assumindo agora a partir de janeiro de 2021. Nossa Associação Paranaense dos Engenheiros Florestais aqui no estado do Paraná, ela está, assim, vinha vindo num processo de deterioração, de degradação muito grande. Nós estamos tentando reativar isso, reviver essa associação, que é uma associação que já tem 53 anos, tem a minha idade, né? É de 1967, provavelmente a primeira associação de engenheiros florestais no Brasil, porque o curso de engenharia florestal começou em Minas Gerais e acabou aqui no Paraná, em virtude do incêndio florestal que a gente teve aqui na década de 60. Então, a gente quer trazer toda essa situação, a gente quer reativar, né, reviver essa PEF que um dia foi grandiosa. Para isso, a gente está trabalhando, né? E uma das metas que era trazer dentro do plano estratégico, né? Essa motivação para os nossos associados. Então, por isso que a gente está aqui hoje reunido, que a gente quer saber de vocês, né? O que a gente pode agregar. A PEF entra como um membro do FCC, que é isso que a gente quer saber, ou os nossos associados vão entrar como membros do FCC, porque o Marcelo trouxe isso para a gente, né? Então, a gente queria saber do FSC, porque aqui no estado do Paraná, há muitos anos a gente não tem manejo de floresta nativa, então provavelmente as certificações de vocês são todas em cima de reflorestamento, né? Quem sabe um pouco de erva mate, que nem você falou, que é uma espécie nativa, mas é assim, o plano de manejo florestal, né? Aquilo que a gente vê no Pará,
né, na Amazônia, a gente não tem isso aqui no estado, nós não fazemos manejo de araucária há muitos anos, que o Zilioto até falou que tinha lá na empresa que ele trabalhou, provavelmente a certificação foi em cima de um plano de manejo, que eu também fui estagiária do Zilioto, né, Zilioto? Então, assim, a gente queria saber do FSC como que a gente pode estabelecer esse vínculo. Nós queremos reativar, reviver a APF, levantar a associação, então nós queremos levar isso para os associados. Aqui a gente precisa saber exatamente como é esse procedimento, né, as vantagens, como que a gente trabalha isso junto com vocês. Essa era a minha pergunta, sim. Bom, eu vou começar sobre a parte da governança, Dani, depois eu acho que é interessante você falar sobre a questão da certificação nativa. Bom, Nela, existem as duas possibilidades, respondendo a sua pergunta, né, da associação ser somente a APF, representando os membros da APF, né, ou os membros da APF se associarem, né? Eu acho que isso existem dois caminhos, e aí opinar sobre isso, eu não sei até que ponto a gente poderia, porque eu não sei que planos estratégicos e que caminhos vocês vislumbram, qual seria a melhor saída para vocês. Então, vou dar um panorama geral, tá? De qualquer forma, a associação seria associação organizacional, tá? E aí, no caso de vocês, acho que como a gente passou no filme, no curta que a gente passou agora, o FSC ele tem 3 câmaras, a Câmara Econômica, a Social e a Ambiental. Vocês estariam enquadrados pela atuação de vocês, se adequariam melhor na Câmara Econômica, que tem maior relação com essa atuação dentro da missão do FSC, mas me corrijam se eu estiver errada, porque eu conheço um pouco através do Marcelo. Marcelo tem nos passado muita coisa e transmitido muitas informações super interessantes de vocês, mas a gente não tem a profundidade necessária para virar e falar, olha, a atuação de vocês, segundo a atuação de vocês é isso, né? Eu imagino que seja Câmara Econômica, e tá aí o Marcelo também que pode me corrigir se eu estiver errada. Num primeiro momento, falando assim, quase que intuitivamente, eu acho que a associação seria interessante a APF se associar primeiro, e esse corpo de vocês, digamos, diretivo, se vocês tiverem interesse, claro, de se associar ao FSC, ganharem conhecimento e maior engajamento no FSC, para a partir daí, talvez vocês até convidarem os seus associados, as organizações a irem também se associando ao FSC, entende? A associação, desculpe, ao FSC, ela, quando perguntam para a gente quais as vantagens, né? A nossa missão, né, nós somos uma associação que tem como objetivo o manejo florestal responsável, e o nosso mote é florestas para todos, para sempre, né? Então, a maior vantagem seria esse sonho, né, de ajudar as florestas a se manterem em pé. E eu acho que essa é a maior vantagem, sem sombra de dúvida. E é claro, você tem outras vantagens, digamos assim, que é você ampliar o seu network, que é você discutir questões prementes relacionadas ao manejo florestal no Brasil atualmente, e isso é amplamente discutido pelo FSC, seja FSC Brasil, seja FSC Internacional, através das suas instâncias de governança, que são muitas mesmo. Então, muito mais do que qualquer coisa, o que a gente recomenda, e eu acho que isso todo engenheiro florestal atuante é o que me parece, né, aí desse grupo, é que seja apaixonado pelo tema, porque se associar ao FSC requer paixão.
Tá? E o Marcelo que não nos deixa mentir. O Marcelo é um que qualquer reunião, qualquer debate, fórum de discussão, e ele está lá. O FSC é uma associação também, e ela é extremamente política. Né? Para o FSC funcionar, para o sistema se aperfeiçoar, para que ele se aprimore, ele precisa da participação dos membros, engajada, né? Eu diria mesmo apaixonada, por mais visceral que pareça a palavra. E quando eu cito que os engenheiros florestais são a maioria, eles também são os maiores apaixonados dentro desses fóruns, né? Não excluindo os demais, de forma alguma. A gente tem membros na Câmara Social que são super importantes, inclusive para fazer o contraponto e esse balanço, esse equilíbrio que o sistema FSC requer, que a gente apontou para vocês. Então, assim, os passos, quer dizer, tem toda uma série de formalidades, formulários, etc., que eu não vou... Acho que não sei se vocês quiserem, a gente pode entrar nesse nível de detalhes, mas para se associar ao FSC, basta mandar um e-mail para a gente vai pedir para vocês preencherem um formulário, mandarem alguns documentos e a gente encaminha todo o processo. Mas eu acho que antes de qualquer coisa, né, deixar isso claro, né, para vocês. Requer, sim, um engajamento para você. Você pode se associar, a gente tem vários membros. O FSC Brasil conta com 160 membros hoje, e no mundo são mais de 1.000 membros. Você tem membros muito atuantes e você tem membros que não são tão atuantes assim. Mas, se você quer fazer a diferença, né? Se você quer realmente participar desse processo, é preciso estar engajado, é preciso ter tempo, é preciso participar dessas discussões e fóruns. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí, acho. Tá, eu vou deixar a Daniela falar e depois eu só vou colocar um posicionamento aqui que eu acho que é importante, mas acho que eu vou deixar ela colocar o pensamento rapidinho, dela. Lela, só vou complementar aqui a resposta da Alessandra. Bom, vocês como associação conhecem essa realidade de atuação de membros mais atuantes, membros não tão atuantes, e sabem como é importante a gente contar com as pessoas para as discussões. E um ponto que é fundamental que a Lê mencionou é que tudo dentro do FSC é feito pelos membros. Então, as normas do FSC são todas feitas pelos membros. Então, são formados grupos de trabalho, com equilíbrios de câmara, né? Essa é uma das vantagens de se tornar membro também, poder participar desses grupos de trabalho. E isso, uma vez aprovado, vai para o nosso board, para o nosso conselho diretor, que é formado por membros. Qualquer alteração nessas normativas precisa ser aprovada por assembleia, que também tem o voto dos membros. Então, os membros acabam tendo um papel muito importante técnico e político. Técnico para trazer este olhar, né? E aí existe um ponto que às vezes incomoda um pouco, por exemplo, que nem vocês como associação de profissionais, né, da engenharia florestal. Eu sei que isso acontece no sentido de, muitas vezes, a normativa do FSC, o engenheiro florestal lê e, poxa, às vezes não faz tanto sentido na questão técnica da engenharia florestal que está escrito. Muito provavelmente é porque houve um debate entre, por exemplo, um membro da Câmara Social, um membro da Câmara Ambiental, que eles, né, ponderaram ali os interesses deles e houve aí um consenso entre todos esses membros. ênfase que normalmente os engenheiros florestais fazem parte da Câmara Econômica, né, por representarem empresas ou consultorias, enfim. Então, eles normalmente trazem essa visão econômica. Não todos temos engenheiros florestais,
aí o Marcelo é o caso, né, de Câmara Ambiental, mas temos muitos que são da Câmara Econômica. Então, acho que um dos pontos, acho que mais caros e importantes para a gente com relação a membros é a importância que eles têm em definir os rumos, né, o presente e o futuro da instituição. Então, nós, como funcionários do FSC, a gente basicamente executa, né? A gente põe em prática o que foi definido, mas não somos nós que definimos essas normas. Então, por isso que a gente valoriza tanto, né, a participação qualificada, interessada dos nossos membros. Ok? Não sei se foi só para tentar complementar um pouquinho essa questão mais participativa. Tá, antes de passar a palavra na sequência aqui para o Marcelo e para o Pedro Dias, só vou fazer um comentário que, assim, nós estamos representando os engenheiros florestais aqui. Então, a gente queria trazer vocês para essa conversa, justamente para a gente poder entender um pouco, né, do FSC. A sugestão foi até do Marcelo nessa reunião, por isso que depois eu vou passar a palavra para ele e para o Pedro na sequência. E nós vamos apresentar isso para todos os nossos membros, né? E da diretoria primeiro, tá? Porque isso é uma decisão que a diretoria vai tomar. Então, nós também vamos ter que eleger uma pessoa que fique à frente disso. Porque não adianta, a gente tem 11 pessoas lá, sendo que desses 11, 5 são do conselho, né? Então, já sobra muita atividade para pouca gente aí. Então, nós vamos ter que definir isso juntamente com o presidente, eu sou vice-presidente, o Manaus, acho que estava em trânsito aí, ele deu uma paradinha aqui no vídeo, provavelmente ele está se deslocando, mas a ideia seria, então, saber exatamente isso que vocês estão passando para a gente, passar isso para a diretoria e decidir em conjunto como nós vamos trabalhar esse tema e como nós vamos evoluir com isso, né? Então, a ideia seria isso, tá? A princípio, né? Saber exatamente quanto é que custa, acho que o Marcelo já passou o custo aí para a gente, era 75 euros, se eu não me engano, né, Marcelo? Mais ou menos por isso, né? Mas, enfim, a ideia, daí eu vou passar a palavra para o Marcelo, é a gente direcionar dessa forma, né? Nós temos que submeter a análise, vocês são uma associação, nós também somos, né? Submeter aos membros e depois aos associados, que eu acho que o que é importante são os associados também, né, saberem o que a gente está tratando disso, tá? Então, agora eu passo a palavra para o Marcelo. Posso só fazer uma parte rapidinho, Marcelo, me perdoa? Que ficou a questão da fala da Lela sobre a nativas e plantações, né? Que não sei se você lembra, Dani, que ela colocou que que no estado do Paraná a gente não tem no Paraná nós não temos. Né? Então, o pouco manejo que só a gente tem, eu esclarecer acho mais, desculpa. Ligado com a erva mate, mas a certificação, eu acredito que aqui no estado, principalmente, está vinculada só aos reflorestamentos, Klabin, as grandes empresas, né? Isso. Eu não me recordo de nenhuma área certificada no sul nativa que não seja da erva mate. Realmente, eu acredito que é só de plantações. Nós certificamos, é claro, em outras regiões, mas no sul eu acredito que é só plantações mesmo. Marcelo. Vai lá, Marcelo. Bom, então, por que eu fiz essa ponte e provoquei essa reunião? Porque eu acho que existe bastante sinergia entre os dois objetivos das organizações. O nosso objetivo hoje é resgatar a atuação do engenheiro florestal, a participação em espaços políticos, em espaços profissionais, onde a gente, como o Zilioto colocou um pouquinho, da questão da importância da nossa participação nesses espaços, para reafirmar ou firmar o nosso papel, né? E
Então, nós temos trabalhado muito nessa questão de trazer pessoas para que a gente também transforme a APF nesse espaço de evolução do pensamento da engenharia florestal. O que nisso eu acho que tem bastante alinhamento com o FSC, porque, como a Dani colocou, a Alessandra colocou, hoje dentro do FSC a gente tem muitas discussões sobre manejo florestal, sobre gestão florestal. Então, por exemplo, nós temos as discussões sobre organismos geneticamente modificados, intensificação florestal, a derrocada de produtos químicos, o uso dos produtos químicos, até as NRs, as questões sociais, laborais, que o Zilioto até deu exemplo de como era no passado e como é hoje. Então, toda essa evolução também, Zilioto, se deu muito pela possibilidade dessa fluidez de diálogo social com pessoas da área social que tinham uma outra expertise, um outro conhecimento. Então, eu acho que seria um casamento de duas instituições que se beneficiariam numa sinergia, numa simbiose bem importante. Por quê? Porque traria para dentro de um FSC muitos profissionais da engenharia florestal com diferentes experiências, com diferentes expectativas, percepções, porque nós temos pessoas da academia, nós temos consultores, nós temos empresários, nós temos profissionais atuando dentro das empresas. Então, a gente teria um espaço dentro da APF para discutir também a questão conceitual da engenharia florestal, tanto que a gente já fez uma questão, um questionamento com os nossos membros e possíveis membros sobre o que eles gostariam de tratar dentro da APF. Então, eles trouxeram aí questões de silvicultura, de manejo, de conservação, de recuperação de área degradada, preservação, né? Então, eu acho que seria essa instância, essa ponte muito interessante, né? E como a Alessandra falou, Lela, Zilioto, Yolanda, Pedro, Manaus, uma vez se tornando membro do FSC, nós teríamos condições de levar a voz desses engenheiros florestais todos para uma reunião internacional, para uma reunião nacional, levando e expressando ideias, opiniões e desejos. Inclusive, dentro do FSC, nós temos uma plataforma que as pessoas podem propor moções. O que são essas moções? São ações que você acha que poderiam melhorar a governança do FSC e a parte técnica dos princípios e critérios, ou dos padrões do FSC, né? Então, eu acho que sairia um bom trabalho conjunto e, como eu falei, nós temos academia, nós temos estudantes hoje entrando na APF, então que também seria uma ponte para o próprio FSC desenvolver o FSC dentro das instituições, dentro da formação de profissionais, por meio de cursos, por meio de trabalhos. Por exemplo, a gente está pensando na organização de cursos. Nós poderíamos estar dando um curso de FSC, de princípios, de noções, não de auditor, porque isso é uma outra instância, mas a gente poderia estar promovendo esses cursos de gestão em FSC ou capacitação em FSC por meio da APF, né? Nós acabaríamos ampliando mais a visibilidade da FSC também, né? Então, eu acho que é uma ponte que liga dois caminhos que estão bem paralelos e bem próximos, tá? Essa foi a minha intenção quando eu provoquei, quis trazer e levar a APF para a associação do FSC. Obrigado. Muito boa a intenção, Marcelo, mas, assim, eu fiquei lembrando um pouco da minha história aí, o Manaus também para lembrar dele, né? Em 94, eu assumi a diretoria de fiscalização e licenciamento aqui do órgão estadual do Paraná, recusando um convite do presidente Itamar Franco para ir para o IBAMA. E vocês surgiram bem nessa época. Eu prefiro ficar aqui no meu estado do que ir para Brasília, onde o Manaus conhece melhor a estrutura do IBAMA lá, recém-criado, onde eu não me criaria também, porque eu não conhecia, provavelmente teria graves problemas lá. Mas a supressão florestal continua existindo, tá?
E existem supressão florestal de uma maneira adequada, correta, possível até de se criar um roteiro com recuperação de banco genético e etc. e tal, e aquela supressão que muitas vezes licenciada mal feita, tá? Eu trabalho com hidrelétricas. Estou dizendo isso, que o maior problema hoje que existe nas hidrelétricas é como ela colocar a madeira suprimida legalmente no mercado de volta, tanto que os órgãos ambientais definiram, não pode mais vender. Tem que doar para o Provopar. Tem que doar para a caridade. Mas mesmo para doar para a caridade, seria muito oportuno que houvesse um controle, né? Que está saindo dali, indo para tal lugar, sendo feito um manejo adequado, sendo retirado, mas também sendo protegido, também sendo recuperadas as matas ciliares e tal. Eu acho que tem um nicho de mercado enorme para vocês aí, tá? Porque o setor hidrelétrico, eu sou presidente hoje da Associação Brasileira de Pequenos Geradores de Energia, ele não sabe o que fazer com a madeira. Não sabe. Nós temos vários empreendimentos, mesmo que pequenos, às vezes 30 hectares, 50 hectares, fica apodrecendo. Apodrecendo. Tá? Assim, triste de ver, principalmente nas regiões mais longínquas, né? Então, acho que são coisas, são caldos de ideia. Eu pensei nisso, falei, puxa vida, nós não temos manejo de nativa mais no Paraná, mas a gente tem supressão ainda, né? E muitas vezes são projetos muito bonitos e que agora nós estamos num projeto, por exemplo, que está suprimindo alguns hectares de campo e nós vamos fazer o primeiro ensaio de recuperação de campo nativo aqui no estado do Paraná. Então, é um negócio muito bacana. Tem também retirada de araucária, tem retirada de espécies nobres, né? E daí fica lá estaleirado lá, tá, mas agora tem que doar para o Provopar, mas aqui é quem vai lá tirar essa madeira e tal. Essa madeira realmente foi cortada do jeito certo, o pessoal recuperou conforme a lei. Eu acho que existe aí um roteiro para normalizar que não existe, né? Existe fiscalização, né? Licença, fiscalização e tal, mas não existe um negócio roteirizado. Eu lembro que numa das hidrelétricas aí, um colega do IBAMA, super bem intencionado, disse assim, puxa, vai ter muito material lenhoso aqui que vai sair, e aqui é um lugar que eu vinha para autuar carvoeiro direto, tem esses forninhos de carvão e tal. Poxa, esse material lenhoso poderia criar uma atividade, desde que adequada, corretamente feita, para esses pequenos comunidades aqui que antes faziam ilegalmente, a gente vinha aqui, fechava tudo e tal, e eles podiam fazer um processo legal e ter um retorno. Não, mas foi proibido porque tem que doar tudo para o Provopar. Então, são coisas que acontecem no nosso estado, aqui bem no nosso nariz, né? E a gente, como florestal, fica meio assim, mas puxa vida, que coisa esquisita, né? Então, tem gente que prefere deixar lá e não usar, quer dizer, um recurso natural, né? Que está ali. Enfim, essas coisas ainda acontecem no nosso país, né? E claro que no menor grau, porque a gente nem tem muito mais floresta E também tem que voltar na história da discussão técnica do manejo florestal, né? Nós conhecemos áreas aqui de araucárias que são centenárias, onde não tem mais subbosque, né? Porque não chega luminosidade no subbosque, não tem regeneração. Eu já visitei, na minha época de IAP, alguns rincões aí, onde as árvores estavam praticamente todas debilitadas, não havia incremento, né? Uma parte delas todas apodrecidas, né? Não crescia nada, porque você põe um luxímetro ali no fundo, não tinha nada de luz. Então, o mínimo que tinha que se fazer, vamos tirar 30 indivíduos daqui, 20 dali, para deixar a floresta regenerar e tal. Mas nem isso é possível fazer, porque hoje a ciência não consegue ser provada por o Ministério Público. É impossível. Você não vai conseguir provar nada científico, né? Aliás, esses promotores todos aí deveriam acreditar aí no kit Bolsonaro, nessas coisas todas aí, porque eles não acreditam na ciência. Então, a ciência florestal ela é tão intocável que eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Às vezes você tem uma chaminé de uma indústria do lado destruindo 1.000 hectares de floresta, com chuva ácida, com tudo, ninguém faz nada. Mas se você for cortar uma árvore daquela floresta debilitada, você vai preso. Então, são coisas que a gente vê por aí. E a ciência fica a reboque do processo, e se falar nisso hoje é proibitivo. Proibitivo. Se você falar, você é um anti-ecologista. E eu me considero um ambientalista, né? Estou há 40 anos no setor,
Comecei com uma ONG, depois no CAEF. No CAEF a gente conseguiu, por 6 meses, parar Itaipu Binacional, junto ao Banco Mundial, até que fizesse o trabalho do professor Osokawa chamado Alerta Ecológico de Itaipu, que todos deveriam ler, é de 1981. E só depois do Alerta Ecológico, é o primeiro EIA-RIMA feito no Brasil, aqui no sul do Brasil, porque já tinha um em Sobradinho, que um engenheiro florestal fez, e que até hoje, se você ler, falou, puxa, era tão simples, mas tão objetivo isso aqui, né? Dizer, tem que fazer mato ciliar, tem que recuperar a fauna, tem que recuperar a flora, tem que... Tá. E aí, depois daquilo, o banco liberou o dinheiro de volta e os generais ficaram um pouquinho mais contentes, porque chegaram a visitar o nosso centro acadêmico na época lá para dar uns papos na gente. Mas, enfim, é tudo aprendizado, né? Mas eu acho que tem um nicho de mercado aí, mesmo do processo de supressão qualificado, licenciado, que talvez mereceria a norma de como agir. Né? E hoje fica só na licença ali, enfim. E eu também considero vocês poderiam se aproximar mais do sentido de ABNT florestal, tá? Porque hoje uma norma exarada pelo Conselho da ABNT, como eu participei de algumas ali, é lei. É considerado lei federal por uma lei federal. Então você não pode descumprir. É uma lei aprovada no Congresso Nacional que diz que todas as normas da ABNT têm força legal. Então, e é uma organização não governamental, né? Faz lei, norma técnica com objetivo de lei. E na área florestal a gente não vê muita coisa aí. Era só isso, a gente está muito contente com vocês aqui. Eu puder ajudar com as caldas de ideias aí que eu joguei na cabeça de vocês, estou à disposição. Muito obrigada, Pedro. Lela, posso só fazer um parênteses? É porque eu tenho um compromisso agora, às 17h30, então eu também não vou poder continuar muito mais. Então, eu só queria ver se a gente tem um teto para a reunião, se a gente... Mais uns 10 minutinhos eu consigo ficar. Eu queria só ver se a gente consegue... Nosso horário era até as 17h30. Eu acho que o Manaus pode fazer a finalização dele. E acho que nosso objetivo aqui já foi cumprido, né? Nós já entendemos como funciona o FSC. Agora, nosso papel aqui será passar isso para os nossos associados, a diretoria, e decidir, né, seguir em frente aí com isso, com essa associação, né, entre a APF e a FCC. O objetivo aqui, acho que era esse, né? Mas, Manaus, você está com a palavra aí. Deixa eu só fazer uma colocação antes do Manaus. Então, essas colocações que você fez, Pedro, a questão nós temos o que a gente chama dentro do FSC de Golden Date, que foi estabelecido 1º de janeiro ou 31 de dezembro de 94 e janeiro de 95. Mas essa data vem sendo discutida algumas assembleias gerais já dentro do FSC, tá? Então, isso está sendo discutido. E é exatamente nesse pensamento teu, dessas inquietações, dessas realidades da profissão florestal, que eu acho que existe a sinergia do crescimento das duas entidades. E aí, isso que você está trazendo, você pode levar para uma Assembleia Geral no Brasil, você pode levar para uma Assembleia Geral internacional, você pode gerar uma moção e que vai ser analisada internacionalmente, né? E aí a Alessandra falou, acho que seria econômica, eu acho que seria política, viu, Alessandra? Porque nós não temos função profissional. A nossa função nós somos uma ONG, né? Por conta de vocês serem uma associação de classe, por isso que eu falei, mas fiz a ressalva de não conhecer vocês tão profundamente ao ponto de bater o martelo, né? Mas mas eu concordo. Política a gente não tem, toda ação. Econômica. Não, teria que e ser vocês econômica. são uma associação de pessoas físicas, né? Não, nós somos uma associação mista, pessoas físicas ou jurídicas. Pessoas jurídicas também. Por exemplo, eu presido uma associação que é só de pessoas jurídicas. São 200 associados do setor de energia. Então, vocês são mistos. Quer dizer que a minha empresa poderia ser afiliada à empresa de vocês. Nós temos um grupo de florestais lá, nós fazemos a parte científica de recuperação de floresta, vivedos florestais, enfim. Interessante. Seria interessante, Marcelo, mandar para nós aí todos
a forma de participar, formulário, inscrição, etc. Isso aí, os critérios que vocês julgam para quem entra, né? Que deve ter alguns critérios e tudo, para a gente poder se interessar. Isso, né? a Alessandra pode compartilhar com vocês todas essas informações, ajudá-los, inclusive, caso vocês queiram prosseguir, né, a fazer esse processo como um todo. E, Lela, eu sei que vocês vão avaliar junto, né, aos demais membros. Caso exista mais alguma dúvida ou algum ponto que não tenha ficado muito claro, a gente com certeza está à disposição aqui para auxiliar, né? Se precisar de uma nova conversa, a gente pode fazer também. E vamos ver, né? Se não der certo, por exemplo, da associação da APF, isso não impede de que a gente, por exemplo, em uma reunião, se quiserem nos convidar a conversar com os membros de vocês, a apresentar o FSC, para a gente o importante é que tenha-se a informação. Então, a gente está disposto a participar, a compartilhar com vocês, né, apresentar o FSC para os engenheiros florestais, que todos tenham um pouco mais do conhecimento das nossas normativas e do nosso procedimento, porque pode ser que algum individualmente também se interesse em se associar, caso não dê certo, né, como organização, enfim. A gente tem muita abertura para isso e vamos conversar e ver o que é possível e o que é mais interessante, é claro, né, para todos. Pessoal, eu vou pedir desculpas, eu realmente estou precisando sair. Eu sei que o Luiz quer dar uma palavra ainda, mas só se a gente puder acelerar, peço 1000 perdões, é porque eu já tinha assumido esse outro compromisso. Não, mas tá certo. A gente estabeleceu 5h30 horário, já estamos passando um pouquinho aqui. Manaus, quer falar então? E eu liberamos a Daniela. Eu só queria agradecer, Lela. Eu acho que você falou tudo que eu gostaria de ter falado. Você foi muito feliz. Eu acho que a associação ela é uma instituição que representa uma classe de engenheiros florestais. Eu vejo que nós temos que nos unir, trazer vocês para o nosso lado através de um link e levar aos profissionais. Esses sim deverão ser capacitados por vocês. Mas vejo como associação, o que é mais importante é essa nossa conversa. A Lela foi muito feliz na colocação. Eu acho que nós temos que continuar. Desculpe, eu estava de Uber hoje, que eu tenho que levar minhas netas para o tênis, mas eu ouvi todos vocês, eu desliguei por causa do trânsito, né? Mas muito obrigado, Daniela, pela sua dedicação a nos mostrar o que é FCC. Faltou meus olhos aqui. Alessandra, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Lela, muito obrigado por nos representar. Eu, infelizmente, estava no trânsito, mas é muito feliz. Nós temos que voltar a conversar, sim, e fazer um link. Eu acho que nós temos que colocar vocês no link e vocês colocarem a gente no link para a gente conversar, tá? É muito discutível, tem muita coisa que foi falada que eu acho que tem alguns pontos que devem ser, assim, vamos dizer, tirados das arestas, né? Em alguns pontos, principalmente na área de manejo de floresta, tá? Daniela, muito obrigado. Alessandra, muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos. Tchau. Um abraço. Obrigada, pessoal. Foi muito boa a nossa reunião. Voltamos a conversar novamente. Eu acho que vai ser importante a gente fazer uma nova para frente, uma nova discussão desses assuntos. Agradeço a todos. Obrigada a você. Obrigada, Luiz. Marcelo, obrigada aí pela ponte e vamos nos falando. Obrigado, gente. Tchau, até mais. Bom final de semana para todos aí. Eu gravei aqui, depois eu vou disponibilizar o vídeo, tá? Tá bom? Tá bem. Obrigada. Tchau, obrigada. Prazer. Obrigado a todos. Tchau, tchau.